Fox News. O Brasil proíbe constitucionalmente qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Mas a lei que regulamenta a determinação não vem surtindo efeito. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, atualmente 2.700.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham irregularmente no país. Uma prática que, segundo o procurador do Ministério Público do Trabalho, o MPT, Rafael Dias Marques, prejudica todas as fases da vida. Dados do Ministério da Saúde demonstram que crianças e adolescentes que em situação de trabalho adoecem e morrem 3 vezes mais que um adulto. A criança que trabalha, o adolescente que trabalha, não chegam a acessar a escola, ou se eles vão à escola, eles já chegam cansados e não têm condições de assimilar, de aprender. As crianças e os adolescentes que trabalham são afastados da convivência da sua família, da convivência da comunidade. E esses prejuízos aparecem na vida adulta quando este indivíduo desenvolve alguma doença, quando este indivíduo não tem uma formação para acessar o mercado de trabalho de uma maneira ativa, digna, com bons salários, em bons postos de trabalho. E esse prejuízo também se desenvolve na velhice, na medida em que esse criança, esse adolescente adulto que não consegue acessar um mercado formal de trabalho acaba não tendo nem direito a se aposentar. A dona de casa, Ivani Silva, de 62 anos, moradora do Distrito Federal, é prova viva do que o trabalho infantil pode fazer. Aos 5 anos de idade, ela começou a trabalhar na lavoura dos pais, na cidade de Cavalcante, em Goiás. A partir daí, não teve mais tempo para brincar e nem para estudar. Comecei com 5 anos a trabalhar, não tinha tempo para estudar, só para trabalhar. Trabalhava todo dia, de segunda a sábado. Mexia com roça, quebrava milho, carregava milho, dobrava, plantava feijão, arrancava, só trabalhando com roça. Junto com 7 irmãos que também trabalhavam, Ivani Silva conta que a vida na infância e adolescência não foi fácil. Na fase adulta, melhorou um pouco, mas agora vê novamente os prejuízos do trabalho infantil bater a porta. Disse que de primeiro tinha que trabalhar, não podia estudar para não ter regalia, de fazer nada, era só para trabalhar, os pais botavam só para trabalhar. E quando eu cresci, continuei trabalhando, aí casei, aí tive 6 filhos, e aí continuei trabalhando. Nunca assinei carteira, não consigo aposentar porque não paguei INSS. E tô tentando pelo fundo rural e nunca consegui. Depois de VEC, fui estudar, estudei só até a 3ª série, porque não tem mais gente, eu tô velha. A situação da dona de casa, Ivani Silva, é fruto da ignorância de uma cultura que ainda predomina, de acordo com o procurador do trabalho, Ronaldo Lira. Lira acredita que, assim como Ivani, outras tantas pessoas sofrem com o trabalho infantil porque muitos estão presos no pensamento de que é melhor a criança trabalhar do que roubar. Nós temos estatística de amputações, temos estatística de crianças que perderam a visão, temos estatística de crianças que foram gravemente feridos. Então, esse argumento de que é melhor trabalhar do que roubar não é verdadeiro. Pode acontecer que vamos encontrar alguma pessoa na rua que no passado trabalhou e está vivo, mas podemos afirmar que é uma pessoa que foi protegida por Deus ou uma pessoa que não entrou nas estatísticas, mas poderia ser. Ronaldo Lira ressalta que também faltam políticas públicas para combater a prática que colocam as crianças e os adolescentes brasileiros nas piores formas de trabalho do mundo. As políticas públicas, elas são fundamentais para a erradicação do trabalho infantil. A nossa experiência mostra que muitas das mães vão trabalhar e deixam o filho pequeno na mão de um outro filho. Isso é um trabalho doméstico. Então, a contribuição do Estado, no sentido de que não haja falta de vaga em creche, é fundamental para que nós possamos desmontar o trabalho infantil doméstico. É importante que os pais tenham consciência de que o trabalho infantil é extremamente perigoso para as crianças e os jovens, porque as crianças normalmente elas estão nas piores formas de trabalho infantil, seja no trabalho doméstico, seja no farol, seja numa carvoaria. É necessário também, de acordo com Lira, que todas as leis sejam respeitadas, como por exemplo a da aprendizagem. As
crianças não podem trabalhar. Os jovens, a partir dos 14 anos, podem desenvolver atividade de aprendizagem de uma forma monitorada, com metodologia. E o jovem, a partir dos 16 anos, vai trabalhar, mas ele tem que estar num trabalho seguro, livre de agentes insalubres, livre de produtos perigosos e livre de atividade penosa. A Lei de Aprendizagem estabelece que empresa com mais de 100 funcionários contrate no mínimo de 5% e no máximo de 15% do quadro jovens com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes. Para a Procuradora do Trabalho, Patrícia Sanfelice, é a principal política de combate ao trabalho infantil. No entanto, lembra que para a norma surtir efeito, é preciso que os empregadores cumpram uma função social e ajudem na contratação. Nós temos uma grande quantidade de vagas de aprendizes abertas, ociosas, e um número ainda maior de adolescentes que poderiam estar ocupando essas vagas. Então nós precisamos que as empresas se sensibilizem para a importância desse instituto, que muitas vezes é visto como apenas uma obrigação, enquanto na verdade é algo extremamente positivo também para a empresa. Ela tem a chance de formar o seu futuro empregado de acordo com os seus preceitos. Então é um instituto de extrema valia também para a empresa. O procurador Rafael Dias Marques reforça que a sociedade, de uma forma geral, também pode ajudar a combater o trabalho infantil. Não comprar produtos oferecidos por crianças e adolescentes, não se usufruir de serviços, não permitir que uma criança engraxe seu sapato, não comprar uma bala, porque essas atitudes você estimula o trabalho infantil. Então, a sociedade precisa, ao lado de denunciar, também consumir de maneira consciente. O trabalho infantil pode ser denunciado nas Procuradorias do Trabalho pelo Disque 100 ou ainda no site do MPT, www.mpt.gov.br. O empregador flagrado com mão de obra infantil fica sujeito a responder processo judicial e a pagar multa pelo dano causado. Um projeto de lei que tramita no Senado Federal busca tornar crime qualquer tipo de exploração e contratação de menores de 14 anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem Janaína Oliveira. Max News.